que nós vamos ver aqui nesse texto, meus irmãos, é a prova e a certeza do extraordinário amor que Deus tem por cada um de nós. Romanos capítulo 8, versículo 31. Diz assim Paulo aos Romanos: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, Pai, por Tua palavra. Que nesta manhã, manhã de comunhão, Pai, do pão e do cálice, o Senhor possa nos edificar, Senhor, segundo o que Paulo ensina ou prova a respeito do Teu amor pela Tua igreja. Assim, Senhor, nos abençoa. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos amor, nós vivemos, meus irmãos, certamente, a maior história de amor que nós poderíamos viver. Nós como igreja, nós como corpo, vivemos uma história de amor, meus irmãos, sem igual. Sem igual na sua história pessoal, sem igual na história pessoal de qualquer outra pessoa que já tenha vivido nesta vida. Porque não há amor que se compare ao amor de Deus. Eu não vou aqui comentar a respeito do amor ágape, do amor eros e falar aqui das formas de amor. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que você não irá desfrutar de um amor igual ou como o amor de Deus é desfrutado em nossas vidas. Nunca. Nem por um cônjuge, nem por um filho, nem por um irmão da igreja, nem por um irmão da sua casa, nem por avô, nem por avó, porque não há amor que se compare ao amor de Deus. E por que, meus irmãos, que não há amor que se compare ao amor de Deus? Porque Deus, como diz lá João 3,16, um texto tão conhecido de todos nós, porque Deus amou o mundo, um mundo que era seu adversário. João poderia ter completado, né? Aberto ali parênteses e colocado assim dentro, um mundo que era inimigo de Deus. Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade, Deus amou a sua criação, inimiga dele, rebelde contra ele, desobediente, soberba, inventora de males. Deus amou a humanidade, Deus amou a sua criação, Deus amou o homem, Deus amou o mundo de tal maneira, com tanto amor, com incomparável amor, que Ele foi capaz de que através deste amor Ele desse voluntariamente, aliás, Ele ordenasse a seu Filho que saísse da sua destra, ou seja, saísse do trono à sua direita, encarnasse na figura humana, passasse por todas as tribulações que um homem passa nesta terra, sentiu fome, sentiu sede,
viu de perto a malignidade do homem, foi tentado, foi julgado injustamente e foi levado ao madeiro. Deus cedeu, Deus ordenou, Deus no Antigo Testamento, através dos profetas, profetizou que Ele enviaria o seu próprio Filho para morrer por quem? Por aqueles que não eram merecedores de tamanha obra. Qual amor, meus irmãos? Qual amor hollywoodiano pode se comparar ao amor de Deus? O seu amor por seu cônjuge, o seu amor por seu filho, não pode, não tem como se comparar a este maravilhoso, extraordinário amor de Deus. Amém. Para nós entendermos o que Paulo está dizendo já no final de todo este contexto de Romanos que ele traz, havia uma luta, havia uma guerra, havia uma batalha na igreja em Roma entre judeus e gentios a respeito da circuncisão. Também não vou entrar aqui e não vou tecer comentários a miúde a respeito disso, até porque acho que em outras pregações eu já falei a esse respeito, mas sou aqui tentado a voltar um pouquinho com os irmãos e falar: olha, o apóstolo Paulo, ele quer visitar, ele promete que um dia ele estará visitando os romanos. Ele vai dizer lá no capítulo 1 que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Logo depois, a partir do versículo 18, ele vai falar dos rebeldes, ele vai falar dos idólatras, ele vai falar daqueles que deixaram de lado a graça, o amor, o poder, o Evangelho de Deus, deixaram tudo isso de lado para viverem as suas próprias concupiscências, para viverem no estado de carnalidade tal, que trocaram a imagem do Deus da glória por répteis, quadrúpedes e por imagens de animais e até de homens. Ele vai entrar no capítulo 2, falando a respeito deste juízo entre judeus e gentios, porque você não pode julgar a seu irmão, porque naquilo que tu julgas, ele vai dizer no versículo 1 do capítulo 2, você faz as mesmas coisas das quais você está julgando ao seu irmão. Paulo então vai discorrer, vai dizer no capítulo 3, que não há um só justo, não há uma só pessoa que fosse merecedora da graça de Deus. Mas ele vai continuar: o que nós vamos fazer? Se ninguém merece, como então seremos justificados? Pelas nossas obras, pelo que fazemos? Não, porque não merecemos, porque as nossas obras são mais. Nós seremos justificados única e exclusivamente pela graça, pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Então ele entra, sai do capítulo 3, entra nos capítulos 4, 5 e 6, falando de lei, graça, pecado, até então chegar aqui no capítulo 8, estou falando aqui muito resumidamente para os irmãos entenderem. Ele chega então no capítulo 8, ele vai falar assim: agora, quem poderá intentar acusação contra os eleitos de Deus? Ele vai começar lá no capítulo 8, versículo 1, agora pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora a morte não tem mais poder sobre nós, agora o inferno não tem mais poder sobre nós, porque nós fomos, de tudo que Paulo falou até o capítulo 8, ele chega à conclusão: fomos justificados por Cristo, e por termos sido justificados por Cristo, não há mais em nossas vidas a condenação pela lei, a condenação do pecado que leva à morte. E ele vai além de agora vocês não serem mais condenados pela lei e pelo pecado, Deus agora vai chamar cada um de vocês de filhos. Que maravilha, meus irmãos! Inimigos, rebeldes, desconhecedores de Deus, merecedores do inferno, merecedores de uma eternidade no fogo e no enxofre, agora são chamados de filhos, não só por obras de suas próprias mãos, mas por obra daquele que voluntariamente se entregou e derramou seu sangue na cruz.
Percebam, meus irmãos, que de fato, quando Paulo diz em Romanos capítulo 1 que o Evangelho é o poder de Deus, é o poder de Deus. Porque nós olhamos para aquela imagem, uma imagem de derrota na cruz, porque a imagem da cruz é uma imagem de derrota. Quando nós olhamos para o Cristo pregado naquele madeiro, nós olhamos o quê? Nós olhamos a derrota. Mas Deus transformou a glória dos seus inimigos na glória do seu Filho unigênito. Aquilo que para nós, aos nossos olhos mortais e carnais, aos nossos olhos pecadores, parece ser a derrota, no Evangelho é a vitória definitiva sobre a morte e sobre o inferno. É a vitória definitiva sobre a nossa rebeldia. É a vitória definitiva, meus irmãos, sobre a nossa inimizade com Deus, pois agora Ele vai nos chamar aqui no capítulo 8 de filhos de Deus. Diante de tudo que Paulo fala, diante de tudo que Paulo apresenta na epístola dele aos Romanos, quando ele chega no capítulo 8, versículo 31, ele vai então dizer assim: então eu posso agora escrever a vocês e provar a vocês, diante de tudo que eu relatei, de tudo que eu falei, eu posso então dar a certeza a vocês de que Deus ama o seu povo, de que Deus cuida do seu povo com um amor sem igual. Como diz lá o salmista: ainda que o meu pai e minha mãe venham a me abandonar, Deus jamais me abandona, porque não há amor como o amor de Deus. Porque o amor de Deus não é só o amor que salva, mas é o amor que, além de ter nos salvado, o amor que, além de ter nos reconciliado, o amor de, além de ter nos regenerado, além de ter mudado a nossa história, também é o amor que cuida, também é o amor que aponta a direção, também é o amor que repreende, é o amor também que exorta, é o amor também que disciplina. Como vai dizer lá no livro de Jó, capítulo 5, versículo 17, se não me falha a memória, tem melhor coisa do que ser repreendido por Deus? É melhor que Deus nos discipline mesmo. Não há disciplina melhor do que a de Deus, porque a disciplina de Deus, ela cura a nossa alma. A disciplina dos homens pode entrar por aqui e sair por aqui, mas quando Deus resolve disciplinar, meus irmãos, nós aprendemos. E o que é isso? Isso é amor. Paulo então, ele vai, a partir do versículo 31, ele vai trabalhar então com essa posição agora que nós ocupamos de sermos os amados de Deus, de sermos aqueles que o Senhor escolheu para amar. E olha só, ele vai terminar a parte anterior, lá no versículo 26, ele vai dizer que o Espírito, ele intercede, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. E ele não vai falar só do Espírito, ele vai dizer aqui também, na leitura que nós fizemos, que Cristo também intercede por nós. Meus irmãos, nós somos abraçados, como diz aí o louvor que nós cantamos há uns minutos atrás, nós somos abraçados pelo amor do Pai, nós recebemos do Filho sua intercessão diária, e ainda somos premiados na intercessão com gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. Ou seja, a nossa vida enquanto igreja, ela é completamente coberta pela mão do Senhor. Não há uma só questão na nossa vida, não há um só tio, vírgula, ponto na nossa vida que não esteja coberto pela assinatura ou pela canetada de Deus. Ah, mas isso que eu estou passando não vem de Deus. Meu irmão, minha irmã, tudo que nós passamos nessa vida está debaixo do controle e da soberania de Deus. Tudo, nada escapa aos olhos do Altíssimo, nada escapa aos olhos do Senhor, nada na tua vida foge do cuidado de Deus, ainda que em algum momento você ache
que não esteja debaixo do cuidado do Senhor, por causa das tribulações, por causa dos problemas, por causa das circunstâncias da sua vida. Mas Deus, Ele controla tudo. Por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele nos ama. Com um amor que nós não vamos entender. Com um amor que de fato é difícil para a nossa compreensão humana alcançar. Porque o amor dele é por demais em nossas vidas. Olha que Paulo então, meus irmãos, diz lá no versículo 31, que diremos, pois, à vista destas coisas. É interessante, porque é Paulo que está escrevendo a epístola. Mas depois que ele lê essa primeira parte da epístola, dividida em várias subpartes, ele olha então para aquilo que ele escreveu, coça a cabeça e fala assim, caramba, o que eu vou falar mais aqui? Porque tudo que eu tinha para falar a respeito de vida na fé, de salvação, de justificação, de lei, de graça, de pecado, tudo que eu podia falar eu já falei. E agora? O que eu vou falar mais? Então ele se surpreende com aquilo que ele mesmo escreveu. Ele diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas, dizendo, meus irmãos, diante de tudo que vocês leram até agora, o que nós podemos falar a mais? Que maravilha que nós vimos até agora, que Deus realizou em nossas vidas. Poderíamos parar a epístola aqui agora e fechar, e deixar essa pergunta para todo mundo que viesse a ler esta carta, viesse então a pensar na resposta. Mas ele vai continuar, meus irmãos. Paulo nos remete a levar em conta a maravilha da graça de Jesus. A sua maravilhosa graça, o seu extraordinário amor, faz com que os nossos lábios, faz com que a nossa boca fique em silêncio. Nós não temos palavras para expressar esse tamanho amor de Deus por nós. Não temos. Qualquer palavra que viéssemos aqui a proferir, a falar, não representaria o amor de Deus em nossas vidas. Não conseguiria. A língua portuguesa, a língua inglesa, o chinês, o alemão, o francês, não consegue colocar no papel, identificar no papel de fato, palavras a respeito deste amor de Deus. É inefável, impronunciável, meus irmãos, aquilo que Deus fez em nossas vidas. Nós não conseguimos de fato dizer alguma coisa a respeito disto. E ele não vai só dizer isso não. Paulo, ele é bem abusado. Ele vai dizer, que diremos, pois, à vista dessas coisas. Vocês têm palavras para falar a respeito disso tudo que vocês leram até agora? Mas eu vou dizer mais. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo olha para o seu próprio escrito e fala, diante de tudo que Deus operou na vida do seu povo, na vida da sua igreja, o que mais pode acontecer que virá a prejudicar a vida do povo de Deus, ou que virá até certo ponto a tirar alguém dos cuidados do Senhor, remover uma pessoa dos cuidados de Deus? O que pode acontecer? Ele vai dizer, nada. Não há, de fato, porque se Deus, Ele é por nós, não tem como alguém se levantar contra nós. Paulo diz aqui, meus irmãos, sempre existirão oposições à nossa vida. Sempre. Nossas vidas sempre estarão ali dentro do barco, que em momentos vai estar lá tranquila a maré, né? Você vai estar lá pescando seu peixe, tranquilo, chapeuzinho na cabeça, aquele solzinho batendo em cima. Mas vai ter dia, meu irmão, que vai fechar o tempo, a chuva vai cair, a ventania vai bater, e o barco vai para lá, vai para cá, e tu vai ter que se segurar, porque senão tu vai se afogar. Vai ter dia que vai acontecer isso. Mas Paulo vai dizer assim, não importa se o teu barco está na calmaria ou está na tempestade, o que importa é que quem pode contra você? E não estou aqui, meus irmãos, tentando trazer uma palavra de, posso então todas as coisas, né, como está lá em Filipenses. Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é quem pode se levantar contra as nossas vidas, quem pode se levantar contra a igreja e sair vitorioso? Ninguém. Porque Deus é com o seu povo, Deus é com a sua igreja, Deus é com a sua obra.
Quantos são os países que perseguem cristãos, que perseguem a igreja, mas a igreja continua lá, em algum lugar, no calabouço, numa cripta, numa caverna, tem lá 3, 4, 5 irmãos que estão se reunindo lá à luz de vela, estão com um trechinho lá de João, lá do Evangelho de João lendo, mas estão lá, estão orando, estão intercedendo, a igreja está lá, está funcionando, está em comunhão, e até Santa Ceia eles têm. Glória a Deus. Aleluia. E a gente está aqui em todo esse conforto, né? Isso é um outro contexto. Mas não é, meus irmãos, de fato, para olharmos para esta palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós, e saímos pelas esquinas da cidade, batendo no peito e dizendo, está vendo, ninguém pode comigo. Não é isso. Evidentemente não é isso que Paulo está querendo dizer. Eu não nasci para ser cauda, nasci para ser cabeça, né? Esse tipo de coisa. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a igreja do Senhor nunca será afetada a ponto de morrer por causa dos seus adversários. Porque Deus é pela sua igreja. Deus luta pela sua igreja. Deus trabalha pela sua igreja. E Deus, Ele realizou um trabalho para salvar a sua igreja e manter a sua igreja de pé enquanto seu filho não volta. Ele continua, meus irmãos, no versículo 32. Na verdade, em todos esses versículos até o 39, Paulo faz 7 perguntas. E agora no versículo 32 ele diz, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele também todas as coisas? Paulo menciona aqui, meus irmãos, na verdade o complemento ou aquilo que podemos dizer de conclusão da obra de Deus. E qual é a conclusão? Ele entregou seu filho para morrer em nosso lugar. E não só entregou seu filho para morrer em nosso lugar, mas entregou o seu filho para morrer em nosso lugar e para fazer de nós, a sua igreja, co-herdeiros de Cristo de todas as coisas. Deixa eu contar um segredo para você. É tudo nosso. Sabe o que isso quer dizer? É como no Éden. Deus entregou a Adão todas as coisas para que ele cuidasse. Deus tem entregado responsabilidades à sua igreja para que a sua igreja cuide também das coisas. Ou o que ele diz aqui, meus irmãos, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A igreja junto com Cristo, a igreja reina com Cristo, a igreja está com Cristo, e se Cristo é dono disso, a igreja, por ser co-herdeira, também é. Se Cristo exerce poder e autoridade sobre aquilo, a igreja, por ser co-herdeira, e nós somos irmãos de Cristo, como diz as Escrituras, somos filhos de Deus, Cristo unigênito. Nós, portanto, somos co-irmãos de Cristo. Nós também exercemos em Cristo poder e autoridade. Nós não precisamos, apesar de que no ambiente da comunhão, no ambiente da membresia, no ambiente do corpo haja esta necessidade, mas Jesus bem disse que nós podemos em nossa própria casa nos colocar num quarto e ali sozinho orarmos a Deus, e em silêncio Deus ouvirá a nossa oração e responderá a nossa oração. Não é isso? É isso que as Escrituras dizem, meus irmãos. Portanto, não nos dará Ele graciosamente também todas as coisas? Deus, meus irmãos, entregou à morte o seu único filho, com um único objetivo: nos salvar. Porque Jesus veio para salvar. Jesus não veio para nos prosperar, Jesus veio para nos salvar. Sendo essa, portanto, meus irmãos, uma dádiva suprema, como poderia então permitir
que não compartilhássemos com Cristo todas as demais coisas. Ele vai dizer agora no versículo 33. Mais uma pergunta. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem pode fazer isso? Porque quem nos justificou, meus irmãos, não foi um juiz aqui da primeira vara civil de Nova Iguaçu, né? Ou da segunda vara criminal de Belfor Roxo, ou da primeira vara federal do Rio de Janeiro, né? Da capital. Não, não foi. Não foi um juiz togado por homens. Não foi um juiz concursado no mundo dos homens. Mas quem nos justificou foi o juiz da eternidade, o juiz de toda a terra. Ele justificou o seu povo, ele justificou a sua igreja. Portanto, quem pode voltar a nos levar em algum tribunal? Ninguém. Porque nós já temos uma carta de sentença em nossas mãos. E essa carta de sentença diz: absolvidos, perdoados, reconciliados, filiados ao juiz de toda a terra. É ele é que bateu o martelo, ele é que escreveu com a tinta do sangue do Cordeiro o nome no livro da vida, ou o nome no livro do perdão, no livro da absolvição, no livro que está lá escrito o nosso nome e dito lá: olha, esses aqui foram levados a uma sentença e foram absolvidos, mas não porque eram bons, não porque mereceram, não porque não praticaram crime nenhum, é porque o meu filho assumiu cada crime que eles cometeram. É porque houve um que levou sobre si cada pecado, cada iniquidade, cada erro cometido por eles, e portanto, por conta disso, por ter meu filho suportado todo o peso de pecado de toda a humanidade, principalmente dos eleitos, eles então estão diante de mim absolvidos. Quem pode então, meu irmão, minha irmã, quem pode então levantar-se e ir ao tribunal e lá então peticionar algo contra a tua vida, contra a minha vida? Ninguém, porque Paulo vai responder aqui esta pergunta: é Deus quem nos justifica. E Ele nos justifica, meus irmãos, porque a justificação do Senhor, ela é uma ramificação do seu amor. Ela é uma reverberação do seu amor. Porque qual o juiz, qual o homem juiz ou mulher juíza que diante de um criminoso vai proferir uma sentença absolutória? Nenhum. Com todas as provas robustas do processo, nenhum juiz vai absolver um criminoso, a não ser que ele esteja macomunado com o criminoso. Ainda mais um juiz que seja justo, como é o nosso Deus. Mas Ele nos absolveu, meus irmãos, não porque nós merecíamos, mas porque Ele nos ama. Percebam, meus irmãos, que a morte de Cristo, ela não foi em nenhum momento dada, ou ela não ocorreu em virtude da traição de Judas. Não foi por dinheiro. A morte de Cristo em nenhum momento, meus irmãos, se deu pelo temor de Pilatos, que lavou as suas mãos e disse: quem está matando estes inocentes são vocês, não sou eu. Não foi pelo temor de Pilatos. E muito menos, meus irmãos, foi pela inveja dos fariseus, saduceus, dos judeus ali que entregaram Cristo à morte. Mas Cristo morreu na cruz, Cristo entregou a sua vida, Cristo se fez vergonha e maldição por cada um de nós, meus irmãos, por causa do amor do Pai. Porque só houve um traidor, porque já havia escrito em uma profecia que alguém iria trair o Messias. Só houve um julgamento, porque foi profetizado que ele viria.
e seria ali julgado pelos homens, e seria injustamente julgado pelos homens. Só houve a sua morte na cruz porque Deus entregou o seu Filho voluntariamente para aquela morte, porque Ele nos ama. Isaías 53:10 vai dizer: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Ao Senhor agradou moer o seu Filho na cruz. Sabe por causa de quê? Por nossa causa. Porque Ele nos ama. E aí ficamos nós hoje: Senhor, não sei o que eu faço na minha vida, estou com um problema assim, assado, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? A gente fica cheio de questionamento, cheio de: meus irmãos, a obra maior Deus já fez, e não há obra neste mundo igual a que Ele já fez, e nem haverá. O maior milagre que Deus faça na tua vida, esse milagre nunca será maior do que o milagre da salvação operada em nós, através do seu Espírito e do seu amor. Paulo, então, agora, para caminharmos para o fim, Paulo vai aplicar estas verdades: a justificação, a salvação, o amor de Deus. Ele vai aplicar a partir do versículo 34, ele vai aplicar estas verdades em nossas vidas. Ele, então, diante da justificação de Deus, ele, diante, então, da absolvição, do perdão de Deus sobre as nossas vidas, ele pergunta: quem então os condenará? E nossa resposta é: ninguém. Ninguém tem o poder para nos condenar. Por quê? Ele vai responder: porque Cristo Jesus foi quem morreu e ressuscitou, e hoje está à direita de Deus, voltou para a destra do Pai, e além de tudo isso, ainda intercede por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele entregou seu próprio Filho à morte, não vai também nos entregar todas as dádivas de Cristo em vida? Não só isso, quem então pode intentar acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém, porque foi Deus quem nos justificou através da morte do seu Filho. Então quem vai condenar vocês? Ninguém. Por quê? Porque Cristo veio, morreu, ressuscitou e agora ainda está diante de Deus falando: Senhor, não leve em consideração o pecado do teu Filho. Lembre-se de mim, lembre-se da minha obra na cruz. Lembre-se que eu derramei o meu sangue por aquele teu eleito. Hoje nós temos Jesus à destra de Deus intercedendo por cada um de nós. Os acusadores, meus irmãos, e as acusações para Deus são insignificantes, porque Deus já nos absolveu. Ele continua: quem nos separará do amor de Cristo? Versículo 35. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Mesmo ele usando aqui, utilizando-se do Salmo 44, versículo 22, que ele diz: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, ou o dia todo. Fomos considerados como ovelhas que são enviadas ao matadouro todos os dias. Mesmo ele se utilizando do versículo 22 do Salmo 44, que ele só se utiliza porque ele quer dizer: olha, mesmo que vocês sofram nessa vida, mesmo que toda a sua história de vida seja história de sofrimento, saiba que nem todo sofrimento pelo qual você passou foi capaz de te separar do amor de Deus. E aqui Paulo não está dizendo do nosso amor por Deus, não, porque o nosso amor por Deus é falho, é roto, é pó. Ele está falando do amor de Deus, do amor de Deus para a sua igreja, de Deus para o seu povo. Ele não está falando do amor do povo para Deus, mas de Deus para o seu povo. Ninguém pode nos separar deste amor, porque Deus não abre mão
do seu amor por nós. Aliás, pelo seu próprio caráter, Deus seria incapaz de abrir mão do seu amor por nós. Porque o amor é um atributo do caráter de Deus. Deus ama e acabou. Não tem como ele... olha só, amei aquela criatura, olha o que ele está fazendo agora. Vou voltar, vou amar mais não. Não, Deus não é assim. Deus ama. Deus nos ama apesar de nós. Deus nos ama apesar de quem nós somos. Deus nos ama apesar dos nossos pecados. Deus nos ama apesar dos nossos pisares em bolas. Deus nos ama apesar do nosso coração. Versículo 37, em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E essa palavra, meus irmãos, ela traz a nós segurança. Segurança de que Deus nos ama e por causa do seu amor nós somos mais que vencedores, mas esse mais que vencedores não quer dizer que não teremos problemas nestas vidas. Esse mais do que vencedores não quer dizer que não passaremos por perseguições, por lutas, por dores. Esse mais do que vencedores não quer dizer que nós estamos imunes ao sofrimento. Não estamos, meus irmãos. Até porque o sofrimento é um canal de disciplina também do Senhor. O sofrimento é um canal de ensino também do Senhor. Aliás, o sofrimento, ele é um excelente professor. Nós não estamos livres porque somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores, meus irmãos, porque nós somos salvos. Vou repetir. Nós somos mais do que vencedores porque nós somos e fomos salvos. Por isso. Porque não importa o que você vai passar nesta vida. O que importa é você sair desta vida já com a sua vida futura garantida. E sem comprar, né? Como as indulgências. Sem compra. Porque quem pagou o preço foi Cristo. Foi Ele que pagou. Não importa, portanto, o que aconteça em nosso contexto terreno, em relação à nossa vida pessoal. Mas se nós somos salvos, meu irmão, minha irmã, nós somos mais do que vencedores. Até porque nós servimos a um Deus que nos cobre de orações. Porque Paulo está dizendo, e disse nos versículos anteriores, que Cristo está à destra de Deus intercedendo por nós. Jesus ora por nós todos os dias. Que coisa mais sublime que essa? Receber a oração do próprio Deus. Porque Ele orou enquanto andou aqui, e Ele ora agora, glorificado, junto ao Pai. Ele ainda cuida das suas ovelhas, Ele ainda cuida do seu povo, Ele ainda cuida da sua igreja. Ele vai então terminar versículos 38 e 39. Podemos fazer essa leitura juntos? Se você está aí com a sua Bíblia, espero que esteja, leia comigo. Até aqueles que vão estar assistindo o vídeo nesse momento, leiam junto comigo. Versículo 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a cruz
Apesar de olharmos para ela como, sim, um símbolo de maldição, um símbolo de derrota, mas a cruz foi o objeto do amor de Deus. Ali ele entregou o seu filho a quem ele amava, para morrer pelos eleitos a quem ele ama. E Cristo também só ocupou aquele lugar por causa do seu amor por cada um de nós. Não só isso. Sabendo, meus irmãos, que Deus nos ama, nós estamos seguros nisso. Lembram daquele louvor? Que segurança sou de Jesus, gozo da luz, sou com Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. O amor de Deus nos transmite segurança. Segurança que somos de Jesus, somos de Cristo, Ele habita em nós. Portanto, meus irmãos, nada, absolutamente nada, nesta lista de Paulo e fora desta lista de Paulo, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos nos preparar para cear. Senhor, obrigado por Tua palavra, ó Deus, que enche o nosso coração de alegria, na certeza de que, Senhor, somos amados por Ti, com um amor sem igual. Obrigado, Senhor, por toda a obra realizada por Cristo naquela cruz, não só o derramar do Seu sangue e Sua morte, mas também Sua ressurreição, que o Senhor alcançou a nossa vida e nos transformou, nos regenerou, nos reconciliou, a ponto de hoje sermos reconhecidos por Ti como filhos, co-herdeiros da herança em Cristo. Obrigado, Senhor, nós Te agradecemos por tão extraordinário amor que o Senhor tem por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.